Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais, com Jussiene Vieira e Cláudia Vear. E hoje nós temos uma convidada que Cláudia vai apresentar aqui para vocês, maravilhosa. Fala aí dela, Cláudia. Uma pessoa fantástica, que tem experiência assim, em muitas áreas da psicologia, doutora em saúde mental, pós-doutora em direitos humanos, né, em violência obstétrica. E então tantas coisas ela vai ter que falar, porque ela é muita coisa. Essa mulher é muita coisa. E o nome dela, Cláudia? Doutora Estela Aranha. Oi, Estela. Oi, muito Cláudia. Obrigada por vir aqui. Oi, Ju. Bem-vinda, Estela. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente estava combinando, porque como você tem um repertório enorme, né, de conhecimento, de assuntos para abordar, a gente estava querendo saber mais sobre seu atendimento do bebê, né? Atendimento do bebê, que eu acho que para a maioria dos psicólogos isso é uma novidade ainda, né? É, clínica do bebê, né? É, a clínica do bebê, né? Bom, eu acho que eu vou começar como eu me interessei por essa questão, sim, né? Ótimo. E Aqui pode mais. Então você faz sua pergunta e você responde. Tá ótimo. Então tá bom. Então eu vou começar no início. Né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque os pais, eu fui fonoaudióloga, né? Assim, Também, vou me apresentando um pouquinho. Eu fui fonoaudióloga, minha primeira formação foi em fonoaudiologia. E eu tive consultório e eu atendia, mas eu também fazia, né, o atendimento fonoaudiológico. E o que me intrigava muito era por que os pais tiravam as crianças do atendimento quando elas começavam a melhorar. E aí eu fui fazer psicologia, né? E me encantei pela psicologia e estou na psicologia até hoje, né? Estou na psicologia e na psicanálise. E o atendimento com bebês surgiu justamente da minha formação em psicologia do desenvolvimento. Porque durante o meu trabalho como fono, eu fui professora também em fonoaudiologia. E eu dava aula de psicologia do desenvolvimento. Então, a psicologia do desenvolvimento sempre foi uma área que me encantou, né? E depois de todo esse tempo, eu me descobri na psicologia da gestação, parto, puerpério e clínica do bebê. Que foi aí que começou. E ultimamente, né, depois que eu fiz os direitos humanos, o pós-doutorado em direitos humanos e violência obstétrica, né, fiz na Universidade de Salamanca, eu comecei a me interessar também pela questão fetal. Né, gente, por conta da violência obstétrica. Ô, Estela, mas então conta um pouquinho para a gente, né, e para o público, como é que é essa clínica do bebê? A mãe, né, ou pode ser a mãe ou o casal, né, vai com a criança até o consultório, mas o atendimento é para o bebê, né? O atendimento, na verdade, é para o bebê que está em sofrimento, né? E aí é um atendimento que visa justamente entender esse bebê, né? Porque durante muito tempo esse bebê ele não foi visto como um sujeito. Uhum. Depois ele foi visto como um sujeito, mas às vezes não tão valorizado. E agora, o que nós propomos na clínica do bebê é escutar a demanda desse bebê, porque não adianta só ver.
tem que observar e escutar o que ele está falando de diferentes formas, porque ele está se comunicando, né? Porque nós somos seres de comunicação. Ele está se comunicando de alguma forma, pelo gesto, pelo choro, até pelo silêncio, pelo dormir, ele está nos dizendo alguma coisa. Então, a clínica do bebê justamente não é ajudar a entender esse bebê, entender escutando quais são as suas demandas. Você fala o sofrimento do bebê, né? Mas quando a gente fala no sofrimento do bebê, também, né, tem uma família ou uma mãe que está em sofrimento também, lógico, né? Então, a gente pode pensar que toda pessoa, né, toda mãe que teve um bebê que está sofrendo, o bebê também está sofrendo, Stella? Sim, eu acho que é uma relação que não está adequada e que está levando a uma dissonância, vamos dizer assim, né? Não há aquela consonância ou aquele acordo entre um e outro, né? E eu acho que é muito importante, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não responsabilizar ou culpabilizar, isso é a mãe, isso é um problema da mãe. Não, muitas vezes é o bebê que está precisando de um período de adaptação. Né? Então, não é só, é uma relação em que a gente vai trabalhar para ver o que está acontecendo, para entender, né, como está a comunicação entre esses dois sujeitos, vamos dizer assim. Né? Até porque é uma relação nova, né? Porque tanto para a mãe, né, como mãe, o bebê como um indivíduo, um ser. Né? Então, quando se nasce um bebê, se nasce uma mãe junto com esse bebê. Eu acho que se constrói, não é? Sim. É uma construção, né? A maternidade é uma construção, sim, não é? Então, na verdade, é importante isso que você colocou, Ju, porque é uma relação que não é uma situação que todo mundo vai, a maternidade, muitas vezes, ela é uma questão para a mulher que é difícil também, né? E porque ela é cobrada pela sociedade, não é que ela tem que ser de uma determinada forma, a mídia cobra, né? Começa a dar receitas do que é ser boa mãe, do que não é ser boa mãe, e cada um vai ser a mãe que pode. Cada uma vai ser a que pode, né? E esse bebê também, né? Ele tem um modo de ser, ele tem uma forma de se comunicar que deve ser escutada e que deve ser respeitada, que deve ser entendida, né? Observada também. A relação da mãe com... Você falou que a mãe, né, a mulher, quando se torna mãe, traz muito também a relação dela com a sua própria mãe. Sim. Né? E como é que essa relação com a sua própria mãe pode interferir positivamente ou negativamente? Sim, e até mesmo porque é uma situação de mudança, né? É uma situação em que ela deixa de ser filha para ser mãe. Né? Então, é todo um reviver, muitas vezes, de situações que podem ter sido traumáticas, né? E que, inconscientemente, essa mulher pode levar para a relação com o seu bebê. Né? Então, tudo isso é interessante de ser percebido, agora não é percebido só, né, eu acho que é percebido pela comunidade como um todo, pela sociedade como um todo, que coloca essa mulher numa obrigação, né, de ser mãe, de ser uma boa mãe. Então ela não pode ficar esgotada, ela não pode sentir raiva, ela tem que ser um modelo, e isso não existe. As expectativas, né, do outro sobre ela e dela mesma sobre si. Né? E com isso tem um bebê que está ali em desenvolvimento, precisando também da demanda dele, que é um ser. Então, gente, tá ouvindo? Indiretamente até recebendo também essa pressão, né? Recebendo essa pressão de que ele tem que ser um bebê também exemplar, né?
dentro de determinados padrões, né? Exemplar, dormir na hora certa, acordar na hora certa, comer determinada quantidade, né? O que for dado, ser amamentado, gostar daquilo, não gostar. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que começar a avaliar melhor, né, as cobranças que são feitas, que muitas vezes, não é, acarretam problemas muito sérios expectativas depois. irreais, né, de que a mãe vai se tornar uma mãe fantástica da noite para o dia, na hora que sabe nasce, tudo, né? E que sabe tudo, que entende do seu bebê. Não, é uma relação que está sendo construída. Né? E não importa quantos filhos teve, cada filho é um filho, então é uma relação diferente. Porque cada gestação é uma gestação, cada gestação eu me sinto de forma diferente. E cada bebê, né, como você falou, também tem características diferentes, né, que vão exigir mais ou menos. Necessidades diferentes, né? Posturas diferentes, formas de realmente se comunicar com o outro diferentes, né? E como as mães elas podem assim fortalecer esse vínculo delas com o bebê? Olha, eu acho que isso é algo que já começa antes, né? Antes da própria gestação, não é? Na própria ideia de ser mãe e da própria representação de ser mãe, não é? Já vai começando a ser formada essa maternidade, né? Essa maternidade, essa expectativa, essa fantasia, né? E de como vai ser esse bebê, e de como eu vou ser como mãe, né? Ainda tem uma expectativa muito grande, né, de quem tá esperando o bebê. Agora, hoje, grande parte das pessoas estão optando por não ter filhos, né, Estela? Também. Você acha que hoje as pessoas têm mais clareza das demandas que geram, né, um bebê? Olha, Cláudia, eu não sei se elas estão não tendo filhos, só não querendo, não desejando ter filhos, ou se elas estão adiando o projeto de maternidade, né? Por toda essa questão da reprodução assistida, de você poder congelar os seus óvulos, né? Então, está dando oportunidade a algumas mulheres de adiar esse projeto de maternidade, mas não que elas não queiram, não é? Agora, tem muitas mulheres que realmente não querem e não devem ser crucificadas porque não querem, né? Porque senão a gente vai entrar na questão da maternidade como algo da natureza, né, da mulher, e a gente já sabe que é uma construção, né? E cada pessoa se conhece, sabe o que consegue dar conta, o que não consegue dar conta. E a cobrança, né? E aproveitando, falando aí com vocês que estão assistindo, se por acaso tem algum medo, tem uma autocobrança ou cobrança de outras pessoas, saibam que vocês não estão sozinhos. Estela pode aí, depois procurar aí, Estela Aranha, especialista em gestantes, ela vai acompanhar gestantes. Depois que nasce seu filho, você não está sozinha, gente. Tá bem mais fácil agora com tanta coisa, porque muitas pessoas não conheciam. Eles procuram terapia quando está causando algum problema na escola, mas não no desenvolvimento. E essa importância de procurar no desenvolvimento humano. Mas sabe que isso que vocês estão colocando, né, muitas vezes não é da sociedade, é até da classe médica também, né? Porque o primeiro momento, a primeira consulta é com o médico, não é? Se algo não está bem, né, vou ao médico, né? Vou levar o bebê ao médico, né? E muitas vezes, né, o próprio médico orienta, não, quando crescer passa, vamos dar mais um tempo. Num padrão, e né? é um tempo, e é um tempo que de repente poderia, né, estar sendo utilizado para ver, né, para trabalhar, né, o sofrimento desse bebê, né?
E como você falou, né, a maternidade começa então durante a gestação. E existe antes na programação, se programando. Mas na gestação já existe o pré-natal psicológico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, isso é um programa, não é, que é feito de diferentes maneiras. Cada profissional tem a sua forma de fazer, não é? São encontros, são determinado número de encontros com a gestante, em que vai ser conversado, não é, sobre os sentimentos dela, sobre a questão da maternidade, sobre a gestação, conversar com a rede de apoio também, né, os avós maternos, avós paternos, o companheiro ou companheira na gestação. Então, são encontros que são feitos em que essa gestante vai ter uma orientação sobre esse momento, não é? Como ela tem uma orientação no pré-natal médico, ela também teria a chance de fazer um pré-natal psicológico, né? Não é ensinar a ser mãe, né? Não é ensinar a trocar fralda. Não. É realmente pensar sobre essa maternidade, é dar um pouco mais de conhecimento, de gerar tranquilidade para que essa pessoa passe por esse período que não é um período fácil para muitas pessoas, para muitas mulheres, que ela passe com mais tranquilidade, mais segura, né? Das questões que envolvem a maternidade e a gestação. Sim, esse período é um período difícil, é uma mudança no corpo. Uma mudança no grande, corpo, né? tem que mudar todos no papel todos os social hábitos. também. Sim. Né? No papel social do casal, também. Né? Na relação com a família, né? Muitas vezes a mãe passa a ser invisível, né? O foco vai todo para o bebê. Né? Então, tudo isso, não é? Deve ser trabalhado, né? E aí tem pessoas que têm mais facilidade de vivenciar essas situações e outras não, né? E aí a gente no ajuda. caso, quando a mãe ela passa por um processo de muita ansiedade, depressão, isso também influencia no bebê? Vamos lá, o que acontece, né? Essa influência, né, ela é hormonal, né? Existe a questão hormonal e existe também, né, a questão da própria percepção do feto de que alguma coisa diferente mudou, né? Está acontecendo, não é? Mesmo que as pessoas pensem, né, porque ele está protegido e tal, não é porque ele está protegido que ele não sinta, que ele não perceba, principalmente mudanças, não é? Porque existe um ritmo na gestação que ele percebe, né? E numa situação dessa, esse ritmo vai mudar, né? Então é algo que ele vai perceber como diferente, não é? Como mudando, não é? Se modificando, né? Agora, o que acontece, né? Mudou, houve a modificação, né? Depois do nascimento, né? Aí nós vamos ver como esse meio vai lidar com essas questões, com esse bebê, né? De que forma isso vai ser trabalhado e de que forma isso vai ser passado para o bebê. Como ele percebeu, né? Como ele percebeu e o quanto o meio está repetindo esse comportamento, né? Esse comportamento que cria um desconforto nele, que cria uma certa, vamos dizer, falta de controle daquilo que ele estava acostumado, né? Então, tudo isso vai depender, né? A gente não tem uma receita, se acontece isso, vai dar naquilo. Não, pode ser uma série de situações, né? Ou seja, uma série de resultados.
Estela, a gente pode pensar que existem características familiares, né, de relação que são passadas, que são repetidas, reproduzidas. Sim, então, se a relação com a minha mãe não foi muito boa, eu preciso estar mais atenta, porque pode ser que eu tenha dificuldade na relação com o meu filho? Sim, eu acho que vai depender do nível de consciência que essa pessoa vai ter daquela relação que ela teve com a mãe, né? E também, muitas vezes, né, existe o contrário, né? Eu vou fazer completamente diferente, porque eu não quero nem imaginar que o meu bebê passe por isso, né? E às vezes também, né, não é. Erra diferente, né? Eu acho que tenta diferente e às vezes não, o resultado esperado não acontece, né? Ô, Estela, assim, é muito comum, né, a mãe ter sempre uma culpa por tudo que acontece com a criança, né, com o bebê, né, e depois criança, até filhos grandes, alguma coisa que não está dando certo com a criança, a mãe assume a responsabilidade? Olha, eu acho que a sociedade costuma, né, culpar a mãe, responsabilizar a mãe. É lógico que isso está mudando, vem mudando, porque hoje em dia nós vemos os pais participarem cada vez mais, né, da educação, então tem ocorrido uma certa mudança, né, mas eu acho que é muito mais, né, uma questão social, algo que é colocado pela sociedade, às vezes até pela mídia, quando coloca padrões de comportamento, né, quando estabelece padrões de comportamento, que essa mãe queira se encaixar em algum desses padrões e comece a perceber as suas limitações e comece a se sentir culpada também, né? E eu acho que o ponto está exatamente aí, em padrões de comportamentos, porque uma criança se comporta de uma determinada forma e aquela mãe é cobrada para fazer, aquela criança faz isso, mas a criança dela é outra criança. Né? Totalmente diferente, com habilidades diferentes, com necessidades diferentes. E essa comparação, essa busca por um padrão que está o boom do momento, né? Porque agora as pessoas elas procuram até um diagnóstico para não, eu sou assim. Esse é um perigo, não é? Porque um diagnóstico não é mal feito e ou até, né, precoce, né, pode marcar uma pessoa para o resto da vida, né? E tem pessoas que procuram, né? Elas procuram por isso, que é para não se justificar com as cobranças. Por que você é assim? Porque eu funciono assim. Eu acho que é uma forma até de controle também, né? Agora eu tenho o controle porque eu sei o que é, né? E é muito relativo, né? E agora, nesse período de boom desses bebês realistas, Estela, já teve alguma mãe de bebê remorso? Não teve, não. Não teve. Eu acho que é uma situação que a gente deve olhar com muito cuidado, não é? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso e tem aí aspectos sociais, econômicos, políticos. Até mesmo, né, educacionais, mentais, que tem que ser analisado um por um, né? A gente não pode padronizar, né? Se faz uso desse brinquedo, desse bebê, é porque é isso, é porque é aquilo. A gente tem que ir com muita calma também para não analisar o indivíduo. Eu acho que a intenção que tem por trás de cada eu acho que é muito importante o uso que está dando para aquela situação, né? E entender, né? Entender e trabalhar isso. Se não for um uso adequado ou fora dos padrões, né, da sociedade ou dentro de uma certa normalidade, entre aspas, vamos dizer, né? A gente tentar entender e trabalhar isso, né? Estela, eu queria te pedir para você falar com a câmera, porque a minha preocupação é a pessoa está passando por uma dificuldade, mas não sabe se é ou não é o caso de procurar uma terapia, uma clínica do bebê. Como é que a pessoa vai saber avaliar?
Eu acho que a avaliação é sempre pelo sofrimento, não é? Pelo sofrimento, pela dúvida, pela insegurança que aquela situação está trazendo, não é? E na clínica do bebê, pelo menos eu e outros profissionais, não é, dentro dessa área, né? Nós vamos trabalhar com a demanda. Se existe demanda, nós vamos dizer, nós vamos avaliar, né? Vamos avaliar a partir da relação que nós estamos observando, não é? E vamos falar sobre a possibilidade do tratamento ou não, não é? Agora, é preciso avaliar, e só vai haver a clínica do bebê se houver demanda. Se não houver demanda, né? Não houver demanda, se for uma questão especificamente da mãe e que nós observamos que o bebê, né, ele não tem nenhum tipo de sofrimento, que o sofrimento é da mãe, né, esse bebê não vai ser trabalhado. E a mãe vai ser encaminhada, né? Sim, e a mãe vai ser encaminhada. Agora, se essa possibilidade, se nós observamos que na relação há uma dificuldade dessa mãe em lidar com o bebê ou uma dificuldade, né, do próprio bebê no seu relacionamento com a mãe, aí a gente vai propor, né, e é uma proposta, não é uma obrigação, a possibilidade de trabalhar esse sofrimento e tornar essa relação feliz, vamos dizer assim, né? Na clínica do bebê, o pai pode participar. Participa também. E se por acaso a mãe não mora com o pai, mora com os próprios pais dela, também os pais podem participar. Também, depende, né, da relação que esses avós, né, vão ter com esse bebê, do quanto, né, eles cuidam também desse bebê, né? A proximidade. Da proximidade também, né? E do quanto eles são falados para esse bebê. Porque tem uma outra questão, não é? A gente acha que o bebê não entende, né? O bebê é um ser passivo. Não, ele é um sujeito ativo, ele entende, ele não entende as palavras, né? Mas ele entende pela nossa entonação, pela nossa... Todo não verbal, todo, né? Não verbal, toda essa linguagem que é emocional, né? Multimodal, né? Que a gente chama multimodal, ele vai ter uma percepção do que está acontecendo. Por isso é muito importante falar com o bebê, conversar com o bebê, dizer para o bebê o que está acontecendo. Ou até mesmo, hoje eu estou triste. Que bacana, né? Sim, porque é muito importante. Tem trabalhos interessantíssimos na área de adoção, né? Adoção de bebês, em que a própria Françoise Doutor, né, ela teve, no final da vida dela, ela trabalhou muito com adoção, e era muito importante que a mãe que estava dando a criança para adoção falasse para a criança por que ela estava dando a criança para adoção. Que lindo, né? Então, na clínica, porque como era um ato de amor, pois é, então na clínica do bebê é isso, né? A gente respeita o bebê é um sujeito, ele precisa ser conversado, ele precisa participar daquela comunicação. Interessantíssimo. Muito interessante, muito válido. Só para vocês um exemplo, né? Eu atendi um bebê e logo que eu conversei com os pais, né, ele chegou e aí eu notei, né, que os pais chamavam bebê. E aí eu perguntei, mas bebê por quê? Não, a gente chama bebê. Não costumamos chamar pelo nome, né? E aí eu falei o nome do bebê. Mas você é o fulano. Esse bebê ele estava inquieto. Esse bebê
olhou para mim e deu um sorriso. Você me dotou, Estela. Você me deu uma identidade, né? Como quem diz, você me deu uma identidade. Agora eu tenho mais um nome. Um bebê, qualquer bebê, né? Eu tenho um nome, né? E a alegria que esse bebê teve quando ele não ouviu mais alguém se dirigir a ele como bebê, mas pelo nome dele, né? Então, são situações, né, interessantes. É lógico que o problema não, a questão, o sofrimento não era esse. Sim. Mas é algo muito importante. Mas era algo que já começou a mudar a relação, né? Já começou a mudar a relação. E quando o bebê ele tem o seu lugar, né? O pai fala, o pai e a mãe, ele pode se comunicar ali, igual quem é mãe, vó de pet. Às vezes uma palavra que se repete, o bichinho entende. Né? Eu tenho uma gatinha que eu falo, quer? Ela já sabe que é comida. Eu falo, você quer? Ela já sabe. Quando chama o nome dela, ela entende. E as pessoas não tratam assim o bebê, ser humano, entendeu? O bebê. Não vamos falar nada, não entende, né? Não entende. Aí pode ter uma discussão de um casal ali próximo da criança, ela vê a entonação, ela vê uma mãe chorando, ela percebe a mãe chorando. Tem que ser explicado, né? Olha, nós estamos discutindo, mas não tem nada a ver com você. Você é um príncipe, não tem nada a ver. E de preferência, não discutir próximo da criança. Também, né? Mas se não houve escapar ali, mas explica para ele, pede desculpa. Não é nada com você. E na clínica do bebê, a gente conversa, fofo, né? Conversa muito, né? Assim, orienta a mãe a criar esse diálogo com o bebê, né? Não, nós mostramos esse diálogo. A gente conversa e estimula a mãe também a conversar com o bebê a partir da percepção dela. Ela vai construir essa relação com o bebê, né? O que eu posso achar que é bom, de repente não é bom para ela ou ela não consegue fazer. Então, é algo que vai partir dela. Nós lidamos com o bebê e ela vai lidar com o bebê da forma que ela conseguir, que ela construir dentro dela a partir da criatividade dela, da percepção dela. Quando que surgiu essa clínica do bebê, Estela? Já tem muito tempo? Olha, ela surgiu no século passado, final do século passado, até mesmo quando foram começando a perceber que esse bebê não era um sujeito passivo, não é? Era um sujeito ativo. Agora, é lógico que começou muito com o pessoal da psicologia do desenvolvimento, os psicólogos, os psicanalistas mais, né? Porque a clínica do bebê, ela tem um viés psicanalítico, né? Então, começou mais com os psicólogos que atendiam bebês e ela foi se modificando, né? De acordo com o entendimento de cada teórico, né? É lógico que existem atendimentos que não são dessa forma, existem atendimentos que são feitos de outra forma, né? Mas também chamados clínica do bebê? Não, chamados relação pai-bebê, né? Atendimento do bebê, clínica com o bebê, né? Agora, essa clínica do bebê, ela visa mais esse tipo de atendimento, né? Então, é toda uma estratégia fundamentada em vários psicanalistas que possibilita, né, esse tipo de atuação. Agora, existem outras formas de atender, né, o bebê. E é muito interessante porque desenvolve, né, a comunicação, que é muito importante, o diálogo, né, que agora, mesmo sem ser bebês, filhos, pessoas, seres humanos, amigos, estão perdendo o diálogo. Né? Então, estimula isso.
com bebês. A comunicação. O afeto, né? Estimula a troca, né? Estimula o olhar, estimula a observação, estimula a escuta. Eu vou escutar esse bebê. Ele não fala, mas ele está me dizendo alguma coisa pelo gesto, pelo olhar, pela atenção, né? Pelo sono, pelo silêncio, né? Então é uma forma de você olhar o bebê, né? Super necessário. Estou encantada, eu sei, Cláudia. Muito, muito, muito. Mamães, vocês estão encantadas? Procura a doutora Estela. Eu estou encantada, não vou ter mais filhos. Mas quando a minha filha estiver grávida, o bebezinho dela já vai ser orientado desde que nascer. Se tiver demanda. Se tiver demanda. Se tiver com muita dificuldade, não precisa dar conta sozinha. Não precisa dar conta sozinha. Tem profissionais maravilhosos para auxiliar, para dar dicas e para o seu filho crescer saudável. Para dar dicas, para auxiliar. Agora, não, a dica que eu estou falando é assim: se a mãe ela é muito calada, ela vai ver ali a profissional se comunicando, então ela vai pegar uma dica e ela vai ali conseguir se comunicar. A importância. Essa dica da observação. Da observação. Estela, agora a gente vai para um quadro Pode ou Não Pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Você pode responder pode, não pode. Se quiser acrescentar também, pode acrescentar. Essa eu não sabia. A mãe pode levar o bebê realista, bebê reborn, para fazer a clínica do bebê? Olha, nós vamos ter que entender. Ela pode levar, mas nós vamos ter que entender essa relação dela com o bebê reborn. O bebê reborn não vai poder ser trabalhado, mas a mãe vai poder ser trabalhada. Até que idade adulto pode fazer? Não, assim, até que idade é a clínica do bebê? De 0 a 2. Há 2 anos, né? Quem é psicólogo, doutora em psicologia, pós-doutora, pode ou não pode fazer terapia? Deve. E, no caso, o psicólogo, né, que trabalha na clínica do bebê, ele pode muitas vezes perceber que a família precisa encaminhar todo mundo, além de fazer a terapia. Pode ou não pode? Pode encaminhar a família toda para terapia? Pode. Vai. Agora, veja bem, essa clínica também, o psicanalista, no caso, né, ele não trabalha sozinho, porque muitas vezes as questões que o bebê pode apresentar precisam de outros atendimentos. Então, é um trabalho multidisciplinar. Tá? Quais são os profissionais, geralmente? Pode ser o pediatra, pode trabalhar, o osteopata, o fisioterapeuta. Então, tem várias situações, o terapeuta ocupacional, musicoterapia também. E aí, esses encaminhamentos vão ser caso a caso? Caso a caso, e pode, por exemplo, uma pessoa procurar o fisioterapeuta e aí o fisioterapeuta encaminhar para o psicanalista da clínica do bebê. Que lindo! Meu pensamento está aqui, assim, turbilhão, porque eu ouvindo, né, tudo isso, a importância da observação e de levar para um acolhimento, para um cuidado, para um olhar profissional, mesmo que seja assim, que trabalho, é mais fácil eu aqui cuidar do meu jeito, cresce um pouquinho, procuro um diagnóstico, um rótulo, e às vezes é só um sofrimento. Às vezes é a forma de funcionar só daquele indivíduo, que não é um padrão, né? Porque agora se espera muito por padrões
Não é um padrão, é um sofrimento daquele indivíduo, daquele ser, daquele sujeito, que pode ser resolvido tão antes, né, sem esperar tanto tempo. Só vou levar numa terapia, quando estiver falando, está demorando a falar, não vou levar. Mas durante muito tempo foi. Depois dos 3 anos, depois dos 5, deixa entrar na escola. Deixa ir. Agora, gente, bebê nasceu, você está com alguma dificuldade que às vezes não é nada, não se preocupe. Leva para um profissional que ele vai olhar. Às vezes é simplesmente querendo um colo a mais. Às vezes não gosta de muito toque. Às vezes é a forma de pegar, às vezes é a forma de falar, às vezes pode ser tanta coisa, e tem aquilo também, né, Estela? Às vezes a mãe acha que está dando, né, a comida, está dando a roupa, tá com os cuidados básicos, é a forma, às vezes, dela demonstrar amor, mas a criança, às vezes, quer o toque, né? Então, assim... Às vezes é o excesso. Às vezes quer o toque, às vezes não quer o toque. Eu percebi. Ou não quer o toque daquela forma, né? Então, naquele momento. Vamos escutar que toque é o melhor, né? Que lindo. Porque até nós mesmos, né? Nós temos, né? Tem pessoas que gostam de toque, outras pessoas não gostam. E dependendo do toque, né? Dependendo, né? Aonde toca, a gente detesta cafuné na cabeça, a gente ama, mas né? é isso, o tom de voz, a roupa que usa, né? Porque só pode escolher a roupa quando já tá grandinho. Aí a mãe usa, às vezes é só a roupa. E é isso que é importante, né? É tratar esse bebê como um sujeito, não é? Como um sujeito. Nós não gostamos de muitas coisas, o bebê também pode não gostar. E esse sofrimento por muito tempo, né? Aí não tem como. Exatamente. Então, por favor, procurem apoio, ajuda. E eu quero agradecer você, Estela. Foi muito necessário. Obrigada, lindo, Estela. lindo, lindo, lindo de ouvir. Maravilhoso, né? E essencial para a saúde das mulheres e dos seus bebês, né? Porque está começando uma relação, né? Se puder começar essa relação de uma forma saudável, né? Vai ser fantástico para os dois. Eu acho que tem essa questão, né, de saúde pública, né? Você evita, né? Evita que um problema, né, ou um outro tipo de problema chegue lá adiante. Pois né? Eu espero que alguém que esteja ouvindo isso aí veja como é necessário a pediatria para cuidar do físico, a psicologia para cuidar do psicológico desde do nascimento. E tem estudos sobre o feto, né? Sobre o feto. Então, essa importância. É muito, muito bom isso, né? Que está tão desenvolvido. Cada vez mais desenvolvido e cada vez mais se pensando, não é, no bem-estar, né? Na possibilidade de uma saúde mental desde o início, né? Muito obrigada, Estela. Obrigada a vocês. Um brinde, bebês, para vocês. Bebês e para as mamães. Para as mamães também. Para a família. Pra família.